Bom, turma, agora que a gente já sabe que os cálculos de liquidação estão no processo, vamos para as próximas fases da execução, que é a constrição e a expropriação. A constrição é quando a gente faz a penhora e a expropriação quando a gente transforma essa penhora em pagamento específico, se for preciso, expropriando o dinheiro ou o bem do devedor. Tudo isso começa lá no artigo seguinte, o 880, com um mandado de citação e penhora, que deve ser entregue por oficial de justiça ao executado, em cujo conteúdo deve constar que ele tem 48 horas para pagar ou garantir a execução. A CLT ainda estabelece, ali no artigo 880, que se o devedor for procurado por 2 vezes em 48 horas e não for localizado, essa citação pode ser feita por edital. Então, a regra geral do 880 é que é por oficial de justiça, mas se ele não for encontrado em 2 vezes em 48 horas, o oficial de justiça faz esse registro, faz essa certidão e aí está autorizada a certidão. Está autorizada a citação por edital. Uma vez citado o devedor, então ele recebeu a citação ou foi feita por edital, ele tem esse prazo de 48 horas para pagar, se pagou, acabou o processo, ou garantir a execução. Essa garantia, que a gente chama de penhora, ela pode ser feita por dinheiro, que é o que vem em primeiro lugar, ou por seguro-garantia, que é uma novidade da reforma trabalhista e que se equipara a dinheiro, ou então através dos bens que respeitam aquela gradação do 835 do CPC, tá? Então isso também vale aqui para o processo do trabalho. Então a regra geral garante em dinheiro ou seguro-garantia. Se não tiver, vai para a tentativa de oferecimento dos bens à penhora, respeitando aquela gradação do 835. Se não ofereceu bem nenhum, ou se ofereceu uma tranqueira e o credor não aceitou, o juiz pode determinar penhora online, que é o convênio Bacenjude, que vocês conhecem, que existem nos outros ramos também, tá? Lembrando que existem bens impenhoráveis, a CLT não prevê expressamente, mas como estão na própria Constituição, a gente aplica o CPC aqui também no processo do trabalho. Uma novidade que a reforma trabalhista trouxe é que as entidades filantrópicas não precisam oferecer penhora para poder discutir execução aqui, tá? Para poder apresentar embargos. Isso foi introduzido no parágrafo 6º do 884, tá? Então presta atenção, já vi cair bastante isso em concurso, porque é uma novidade, tá? Chama atenção. E lembrando que se o devedor também não fizer nada, além dele correr o risco da penhora online, depois de 45 dias contados da citação dele, o credor pode mandar essa decisão judicial para ser protestada, tá? Naqueles órgãos lá de proteção ao crédito, e o devedor fica então com o nome sujo na praça, além do próprio banco que a Justiça do Trabalho tem, né? Que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, né? Então fica ali com o nome sujo na Justiça do Trabalho também. Mas vamos pensar que a gente está diante de um bom devedor, tá? Que garantiu espontaneamente a execução, e vamos imaginar que ele garantiu em dinheiro, tá? Um topzera. A partir do momento, então, que ele pagou a guia de depósito judicial, começa o prazo de 5 dias para ele apresentar embargos à execução. Os embargos à execução estão no artigo 884 da CLT e é a defesa do executado, lá que ele pode discutir as matérias atinentes à execução, nesse prazo de 5 dias contado da garantia do juízo. Se por acaso ele não garantiu em dinheiro, ele garantiu em bens, vai começar o prazo de 5 dias a partir do momento em que forem aceitos esses bens, que esses bens forem avaliados, né? Vai ser feita a avaliação do bem, vai ser feita a penhora, então tá penhorado, tá aceito, e aí começa o prazo de 5 dias. Se por acaso for feito penhora através de Bacenjude, é 5 dias contado no momento em que ele é intimado de que houve a penhora, ou então se ele se manifesta no processo demonstrando que tomou ciência da penhora. Fato é que os embargos de execução vão ser sempre no prazo de 5 dias contados da garantia do juízo. Agora preste atenção, a garantia do juízo pode acontecer em momentos diferentes, dependendo de como ela está sendo feita.
Se é em dinheiro, obviamente, conta-se ali do pagamento. Se é penhora online, em regra geral, conta-se do momento que o devedor for intimado dessa penhora online. Se for através de bens, a partir do momento que for aceita e foi feita a penhora desses bens. Então, se liguem, porque é a partir da garantia do juízo que começa o prazo de 5 dias para oferecer embargos de execução. Se não ofereceu nesse prazo, já era, tá bom? A execução chega ao fim. Coisa importante sobre embargos de execução ainda. Uma vez apresentados, eles suspendem a execução, portanto, o juiz não pode liberar os valores ali que você está discutindo nos embargos, obviamente, né? Os valores que são objeto dos teus embargos não podem ser liberados. E dependendo da matéria, se for necessário oitiva de testemunhas, é possível sim, tá? A CLT prevê expressamente que você pode arrolar testemunha, o juiz pode realizar audiência ali. Vamos imaginar que é um processo que você está discutindo sucessão de empregador ou grupo econômico, e você jura de pé junto que você não é grupo econômico e quer fazer prova, ou não é sucessor de empregador e quer fazer prova ali nos teus embargos, execução da sua ilegitimidade passiva, por exemplo. Uma situação que cabe sim realizar audiência. Mais um detalhe que a prof colocou ali no slide 15, a sentença que julga embargos, execução, é recorrível para o tribunal através de agravo de petição, que foi a matéria da nossa aula passada que a gente já estudou. Então, embargos, execução é a defesa do executado na execução. Aí vocês poderiam estar se perguntando, prof, mas e o contraditório para ficar equilibrado? Cadê a defesa do exequente na execução? Também existe, tá? E se chama ISL, impugnação à sentença de liquidação, que vai acontecer no mesmo prazo de 5 dias, tá ali no artigo 884, e a prof colocou no slide 16, tá? Então, se por acaso o juiz não acolheu as suas impugnações lá na fase de liquidação e o exequente continua insistindo que há erro no valor da execução, ele pode apresentar a impugnação à sentença de liquidação. Se o executado embargar e o credor impugnar, é a mesma sentença que julga esses dois incidentes. A gente falou isso na aula passada, quando a gente viu o agravo de petição. E é dessa sentença que cabe agravo de petição no tribunal, tá? Lembrem daquela discussão da súmula 128 que nós vimos. Se por acaso os embargos de execução forem rejeitados, a impugnação for acolhida e a execução subiu, pode ser que você tenha que complementar o depósito judicial, porque então o juízo já não está todo garantido para você agravar de petição, é o que está lá na súmula 128 que a gente viu a aula passada. Prof, eu sou devedor, mas a execução tem um erro grosseiro, tá? Tem um erro grosseiro e eu não tenho grana para garantir. Ou eu sou parte ilegítima, é grosseiro que eu sou parte ilegítima e eu não tenho grana para garantir a execução. Posso fazer alguma coisa? A CLT não possibilitou, mas vocês já estudaram em processo civil, e essa discussão vale para a gente também, que é a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade não está prevista em lei, é uma criação doutrinária que teve aceitação jurisprudencial, tá? Que é uma forma de você se defender na execução sem a necessidade de garantia, né, da execução. Existem 3 correntes, a prof colocou a partir do slide 18, a respeito do uso da exceção de pré-executividade no processo do trabalho. A primeira corrente diz: não cabe. Não cabe porque a CLT já disciplinou quais são as defesas que o réu pode apresentar. E já disse, inclusive, como que ele apresenta, o executado, melhor dizendo, não o réu, né? Como que o executado apresenta essas defesas? Que é através de embargos à execução, lá no artigo 884. Então, a primeira corrente diz que não deve se aplicar o processo do trabalho, exceção de pré-executividade, porque a CLT já diz como que o devedor se defende, tá? Então, é uma corrente restritiva, absolutamente minoritária, tá? Mas como vocês podem se deparar com algum livro, algum julgado nesse sentido, é bom a prof contar. Existe uma segunda corrente que fala, tá, até cabe exceção de pré-executividade no processo do trabalho, desde que envolva ali um pressuposto, uma condição de ação, algo que o juiz poderia reconhecer de ofício. Então, se ele pode reconhecer de ofício,
Claro que ele pode reconhecer mediante a provocação de uma simples petição, porque a exceção de pré-executividade é uma petição simples, onde você demonstra ali a inexigibilidade do título e o juiz acolhe. E existe uma terceira corrente, que é a corrente mais liberal, que diz, olha, cabe sim exceção de pré-executividade, não só para aquelas matérias de ordem pública que o juiz poderia conhecer de ofício, mas também para matérias que permitam prova pré-constituída. Por exemplo, você já pagou a execução e por algum motivo esse comprovante se perdeu ali no banco, a secretaria da vara não juntou no processo, não se viu. Não seria justo você ter que pagar de novo para poder garantir o juízo e apresentar embargos de execução, embora esse seja o raciocínio da CLT, porque a CLT previu entre as matérias alegáveis por embargos de execução justamente o pagamento. Mas essa corrente doutrinária que tem aceitação jurisprudencial fala, seria um absurdo você exigir a garantia do juízo para aquele que já pagou, por exemplo. Ou se a verba está prescrita, a questão da prescrição intercorrente, que você consegue ali através de um documento, você mostra ali, ó, tá aqui o extrato do processo para comprovar que ficou 2 anos sem movimentação, então já está prescrito. Então é a terceira corrente, que é inclusive a que a gente observa que tem mais permeável na jurisprudência. Em relação à exceção de pré-executividade, a prof quer destacar mais uma coisa ainda com vocês: natureza jurídica da decisão. Essa natureza jurídica da decisão que julga a exceção de pré-executividade, ela varia conforme o que ela estiver fazendo no processo. Como assim, prof? Pode decisão judicial com natureza jurídica mutável? Claro que pode, gente. Por exemplo, se a decisão rejeita a exceção de pré-executividade, é uma decisão puramente interlocutória, porque você pode garantir o juízo e embargar a execução e depois recorrer, normalmente, quando sair a sentença de embargos. Agora, se a decisão acolhe a exceção de pré-executividade e extingue a execução total ou parcialmente, aí ela tem conteúdo definitivo, aí ela permite que seja agravada de petição desde logo. Isso, gente, está ali nos slides 20, tá? Que a prof colocou. Então, essa é a exceção de pré-executividade, que é apresentada pelo devedor, tá? Bom, nós já vimos que o executado pode apresentar embargos à execução, que o exequente pode apresentar impugnação à sentença de liquidação, e a prof queria contar agora que o terceiro que tiver um bem teu ali constrito ou ameaçado de sofrer constrição por ato de determinação judicial aqui promovida na execução, que é a fase que a gente está estudando, pode apresentar embargos de terceiro. A CLT não previu, mas na omissão da CLT eu aplico subsidiariamente o CPC, artigo 674 e seguintes, que a prof colocou a partir do slide 21, tá? Lembrando que a decisão do juiz que julga embargos de terceiro, se estiver sendo apresentado embargos de terceiro aqui na fase de execução, vai poder ser recorrível a partir de agravo de petição, tá? No slide 22, a prof colocou o prazo ali dos embargos, né, de terceiro, 5 dias, contado ali do momento em que houve a constrição, a adjudicação, a alienação por iniciativa particular. Então, a gente aplica o CPC aqui, tá? Muito bem, gente. Todo mundo já impugnou, tudo que tinha para impugnar, a execução vai seguir para a sua fase final, tá? E se o devedor não pagou em dinheiro, não garantiu em dinheiro e o juiz não conseguiu penhora online, ele vai ter que converter aquele bem que foi dado em garantia ou que foi penhorado na marra, porque o juiz oficiou um cartório, oficiou o Detran, o Renajude, descobriu que tinha carro, alguma coisa assim. Esse bem que foi penhorado vai ser convertido em pagamento, tá? Isso começa a partir da avaliação do bem que está lá previsto no artigo 886, parágrafo 2º. Vai ser feita a avaliação do bem, vai descobrir quanto ele vale. E pode, então, ser submetido à asta pública, né, de praça ou leilão, dependendo ali se é bem móvel ou bem imóvel. Para que isso aconteça, tem que dar publicidade a esses atos de, no mínimo,
20 dias a CLT estabelece, tá? Ali no artigo 888. A arrematação, que vai se seguir então, é quando um terceiro vai nessa praça, vai nesse leilão, dá o maior lance e pega para si o bem que tinha sido dado em garantia, tinha sido penhorado. Então, a arrematação é a transferência da propriedade coercitiva, que está sendo feito na marra, né, gente, desse bem que era de propriedade do devedor do executado para o terceiro que arrematou o bem na praça ou leilão. A CLT diz que a pessoa que deu o lance, que está o arrematante, ele tem que depositar 20% ali na hora do valor e o restante em 24 horas. Se ele não depositar o restante em 24 horas, ele perde o sinal vai lá para o processo, tá? Até o momento em que for finalizada a carta de arrematação, porque é um instrumento pelo qual você transfere a propriedade, vocês já estudaram isso em direito civil, direitos reais. Até esse momento da assinatura da carta de arrematação, o credor, o exequente, pode, puxa, já que é por esse valor, acho que prefiro eu ficar com o bem. E a isso a gente chama de adjudicação, quando o próprio credor, o próprio exequente, transfere para o seu patrimônio o bem que tinha sido dado em penhora, como forma aí de quitar a execução trabalhista. Então, antes da assinatura, pode ir lá e adjudicar o bem. Ou pode ainda o devedor arrependido, que conseguiu catar dinheiro em algum lugar, ir lá e remir a dívida. Remissão da dívida, quando o próprio devedor vai e paga a dívida, tá? A prof colocou isso ali, ó. O auto de arrematação, antes da sua assinatura, o executado pode remir a dívida, ou o credor pode adjudicar o bem. Falando em conceitos de adjudicação e remissão, a prof colocou isso que eu acabei de falar para vocês nos slides 25 e 26. Lembrando que tudo antes da sua assinatura do auto respectivo, porque depois que a propriedade foi transferida, já é Elvis, né? Como dizia o meu professor de Direito Real, já é Elvis, tá? Muito bem. Esse dinheiro entrando, então, no processo, se foi através de uma arrematação, vai ser liberado através de guia de retirada para o exequente, para o leiloeiro, para o calculista, para o perito que estiver aqui envolvido, para a União, as custas, contribuições previdenciárias e imposto de renda. Se sobrou algum saldo, porque eventualmente o bem tiver um valor maior do que o valor da execução, esse saldo é transferido para o executado e Zé Fini. Acabamos, tá? Se o exequente resolveu adjudicar para ele o bem e esse bem tinha valor maior do que a execução, ele tem que depositar no processo essa diferença que vai ser devolvida, então, para o executado. E se o executado é que correu, foi lá e pagou, ele já pagou tudo, né? Pagou o leiloeiro, pagou as custas, pagou a União, contribuição previdenciária, pagou o exequente, pagou tudo. E com esses pagamentos em geral, finalmente o processo trabalhista vai para o mundo dos mortos dos processos, o arquivo morto, o arquivo definitivo, e a gente termina o processo do trabalho. Aí vocês poderiam estar perguntando, professora, mas pode ter o retorno dos que não foram através da ação rescisória. Pura verdade, gente, mas isso quem vai me contar são vocês na aula que vem, em que a gente vai ter os seminários apresentados sobre os procedimentos especiais e dentre eles a ação rescisória, tá? Beijo, se cuidem, caprichem nas apresentações e a gente se encontra semana que vem.